Olá, meus queridos inscritos do Histórias de Bernardo. Antes de começar essa história que vai virar seu estômago de cabeça para baixo, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não fez isso e principalmente me digam nos comentários de qual estado do Brasil vocês estão assistindo. Hoje vou contar a história real de Roberto, 68 anos, que deu a lição de suas vidas para seus 3 filhos ingratos. Era abril de 2023, uma quinta-feira de outono em São Paulo, com aquele calor gostoso que faz a gente querer sentar na varanda e tomar uma cerveja gelada. Eu tinha preparado uma feijoada, aquela mesma que eu fazia desde que eles eram pequenos, com feijão cozinhando por horas, e uma linguiça calabresa que eu comprava especialmente na feira do bairro. A mesa estava posta com a toalha de renda que eu tinha ganhado no meu casamento. As taças de cristal que eu só tirava do armário para ocasiões especiais, porque essa era realmente especial. Meus 3 filhos tinham conseguido promoções na mesma empresa. Que orgulho, não é? Qual pai não ficaria radiante? Fernando chegou primeiro, sempre pontual quando se trata de comida grátis. Com seus 45 anos, meu filho mais velho tinha desenvolvido aquela barriga de executivo bem-sucedido e aquele ar de superioridade que vem junto. Pai, você se superou hoje? Caramba, parece até que você tem grana sobrando, ele me lançou. A primeira cutucada. Eu sorri, como sempre fazia. Carla e Marcelo vieram logo depois, cunhadas a reboque. Minhas noras me cumprimentaram com aqueles beijinhos falsos. Os netos adolescentes mal levantaram os olhos do celular. Mas tudo bem, família é assim mesmo, eu pensava. O importante é estar todo mundo junto. Durante o jantar, eles contaram sobre as promoções. Fernando agora era diretor regional. Carla assumiria o cargo de controladora de gestão. Marcelo integraria a equipe jurídica principal. Todos na Brasil Construções, todos subindo na vida. Eu escutava com orgulho, fazendo as perguntas certas, mostrando interesse sincero. Foi quando eles terminaram de comer que o inferno começou. Fernando se levantou, pegou seu copo de vinho, um reserva que eu tinha comprado especialmente para a ocasião, e disse: "Um brinde ao nosso pai que finalmente admitiu que não é nada na vida." O silêncio durou menos de 1 segundo antes da explosão de risadas. Carla se inclinou para frente, gargalhando. É verdade. E depois de anos fingindo que entendia de negócios? Marcelo completou, enxugando as lágrimas de tanto rir. Pelo menos agora você para de dar conselhos sobre coisas que não conhece. Minhas noras riram junto com eles. Os netos também riram. Minha própria mesa, na minha própria casa, transformada num tribunal onde eu era o réu condenado. Lembra quando ele tentou dar opinião sobre a compra do apartamento do Fernando? Disse Clara, minha nora mais velha, como se ele entendesse de imóveis. Ou quando quis dar opinião sobre investimentos, emendou Carla. Pai, com todo respeito, você mal sabe o que é um CDB. Fiquei sentado, meu garfo suspenso no ar, um pedaço de feijoada espetado que eu não conseguia mais engolir. Meu estômago tinha virado uma pedra fria e pesada. Fernando continuou seu discurso humilhante. É melhor assim, e que você aceite seus limites. Gente como você deveria se contentar com o mínimo e parar de sonhar muito alto. Essa frase exata que eu tinha ouvido aos 10 anos, quando o professor disse que meninos pobres como eu não deveriam sonhar muito alto. A mesma frase que me motivou a construir tudo o que eu construí. E agora, quase 60 anos depois, meu próprio filho jogava ela na minha cara. A gente só quer que você seja realista, pai, disse Marcelo fingindo gentileza. Aceitar sua condição e parar de se meter no que não te diz respeito. Foi nesse momento que senti algo mudar em mim.
Uma frieza que começou na base do crânio e desceu pela minha coluna como gelo derretendo. Pela primeira vez em décadas, minha máscara de pai submisso começou a rachar, porque eles não sabiam. Não faziam a menor ideia de quem estava realmente sentado na cabeceira da mesa, cortando sua feijoada com mãos que tinham assinado contratos de milhões. Eles não sabiam que o coitado que vivia de sua aposentadoriazinha era Roberto Silva, o RS de RS Investimentos, a holding que controlava a Brasil Construções, onde ele acabara de ser promovido. Engoli o pedaço que estava na minha boca, bebi um gole de vinho e sorri. Vocês têm razão, disse com a voz mais doce que consegui fabricar. Um homem da minha idade deve mesmo conhecer seu lugar. Eles aplaudiram, literalmente aplaudiram. E foi nesse momento que o verdadeiro Roberto acordou. Para entender o que aconteceu naquela mesa, vocês precisam conhecer a vida dupla que eu levava há mais de 20 anos. Uma vida tão bem construída que nem meus próprios filhos suspeitavam da verdade. Para eles, eu era Roberto Silva, viúvo de 68 anos que morava num modesto 3 cômodos na Penha, dirigia um Gol 2012 e vivia da aposentadoria de professor mais uma pequena pensão da minha falecida esposa. Um homem que comprava roupa no Mercado Livre, fazia compras no Atacadão e sempre pedia uma ajudinha quando a conta de luz vinha salgada. Aquele que usava chinelos em casa, assistia religiosamente a Globo e guardava o troco num pote de maionese vazio. Era uma performance tão perfeita que até eu mesmo às vezes esquecia que era mentira. O Roberto verdadeiro era uma pessoa totalmente diferente. Um que usava ternos Hugo Boss, dirigia uma Mercedes blindada e comandava reuniões em escritórios na Faria Lima. Um que tinha começado com um único terreno herdado do pai nos anos 80 e construído um império imobiliário que valia hoje mais de 180 milhões de reais. Quando minha esposa morreu em 2003, tive que escolher. Podia revelar nossa verdadeira riqueza aos filhos, pois Mariana sabia de tudo, sempre foi minha parceira silenciosa. Ou podia protegê-los da corrupção que o dinheiro fácil traz. Escolhi protegê-los. Achei que era amor. Que piada, não é? Não hesitem em me dizer nos comentários se vocês teriam feito a mesma escolha. E se essa história está agradando, um like sempre faz a diferença. Durante a semana, eu era o CEO da RS Investimentos. Analisava projetos, assinava contratos, tomava decisões que afetavam centenas de empregos. No fim de semana, voltava para casa e fingia ter dificuldade para entender minha conta de celular. Meu filho, você pode dar uma olhada nisso para mim? Não entendo nada dessas coisas modernas. Eles adoravam me explicar o básico. Se sentiam importantes, superiores. Fernando, especialmente, sempre teve esse ar professoral condescendente. Pai, é assim que funciona o cartão de débito. Pai, deixa eu cuidar disso. Você não precisa se preocupar com isso. Eu deixava. Por 20 anos deixei que acreditassem que eram os inteligentes da família, que puxaram a mãe, enquanto eu era só uma decoração familiar bem intencionada, mas limitada. O apartamento de 3 cômodos na Penha era bem real. Eu morava lá de verdade, entre um monte de roupas baratas e móveis das Casas Bahia. 5 ruas adiante, num prédio que eu mesmo tinha feito construir e onde mantinha cobertura em nome da empresa, guardava minha vida real. Closet com roupas de grife, ou obras de arte, biblioteca com edições raras, adega climatizada. Era lá que recebia o Dr. Henrique Delgado, meu advogado e único confidente. Um homem íntegro que há 15 anos insistia para que eu contasse a verdade aos meus filhos. Roberto, essa farsa vai dar problema. Eles têm o direito de saber quem é realmente o pai deles. Eu sempre recusava. Henrique,
Você não entende? Quero que construam seu próprio caminho, que tenham mérito pessoal. Se souberem que sou rico, vão se acomodar, virar parasitas. Como se já não tivessem virado. Por décadas, assisti meus filhos crescerem acreditando que eu era um peso morto nas suas vidas, que tinham que me aguentar por obrigação, me ajudar por caridade cristã. Sempre com aquele ar de mártir, como se sustentar o velho pai pobre fosse um fardo terrível que carregavam com resignação heróica. Fernando fez faculdade de administração, conseguiu um emprego numa empresa qualquer. 5 anos depois, por coincidência, a Brasil Construções, uma das minhas subsidiárias, tinha uma vaga perfeita para ele. O RH, sem saber quem eu era, o contratou. Fernando nunca soube que sua sorte tinha nome e sobrenome. Carla e Marcelo seguiram o mesmo caminho. Contabilidade e direito, respectivamente, ambos felizmente absorvidos pela mesma empresa que tinha contratado o irmão mais velho. Que coincidência maravilhosa, não é? Eu observava de longe, através de relatórios discretos, suas ascensões na empresa. Ficava orgulhoso quando recebiam elogios dos supervisores, preocupado quando cometiam erros, mas nunca podia mostrar que sabia. Quando voltavam para casa falando dos projetos deles, eu fingia não entender nada. Que interessante, meu filho. Você é tão inteligente. Eles engoliam tudo. O pior é que se tornaram profissionais realmente bons. Fernando tinha instinto comercial natural. Carla era meticulosa com números. Marcelo entendia de contratos complexos. Não precisavam da minha proteção invisível para prosperar, mas eu continuava protegendo mesmo assim. Até aquela noite de abril, quando descobri que para eles eu não era um pai que merecia amor e respeito. Era só um velho patético que toleravam por obrigação social. Gente como você deveria se contentar com o mínimo. A mesma frase que me construiu agora voltava para me destruir. Só que dessa vez quem pronunciou não foi um professor cheio de preconceitos. Foi meu próprio sangue. 3 dias depois do jantar, ainda fingia que tudo era normal. Liguei para cada um deles agradecendo aquela bela noite em família e parabenizando pelas promoções. Foram educados, mas frios. Como sempre foram, percebi agora. Obrigado por ter vindo, Fernando. Adorei saber dos detalhes do seu novo cargo. De nada, pai. Foi legal. Você fez uma feijoada deliciosa. Educado, distante, como se falasse com um vizinho prestativo. Na quarta seguinte, Fernando ligou. Pai, você tem uns minutos? Queria discutir uma coisa importante. Meu coração deu um pulo. Talvez eu tivesse exagerado na interpretação. Talvez ele quisesse se desculpar, explicar que a brincadeira foi de mau gosto. Claro, meu filho. Quer vir aqui? Faço um café. Na verdade, é melhor você vir na minha casa. Carla e Marcelo vão estar lá também. É sobre seu futuro. Sobre meu futuro? Que interessante. Cheguei na casa do Fernando às 14 horas, dirigindo meu Gol e usando uma camisa simples comprada na C&A. Estavam todos na sala com expressões sérias que tentavam disfarçar de preocupação amorosa. Senta aqui, pai, disse Marcelo, dando tapinhas no sofá ao lado dele. A gente quer discutir algumas possibilidades para melhorar sua qualidade de vida. Fernando pegou uma pasta na mesa de centro. Dentro, folhetos coloridos impressos, todos de asilos. Meu sangue congelou. Pai, não é nada definitivo, começou Fernando com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Mas a gente pensou que talvez você esteja meio sozinho demais naquele apartamento. Concordou Carla. Você já tem 68 anos e desde a morte da mãe? Isso faz quase 20 anos, Carla. Exatamente. Tempo demais sozinho. Não é saudável. Marcelo se inclinou para frente e adotando seu melhor tom convincente. Olha esses lugares, pai.
Tem atividades, gente da sua idade, assistência médica 24 horas. Peguei um dos folhetos. Residencial São Vicente. No verso, uma tabela de preços. 700 e 200 reais por mês. O mais barato da pilha. A gente já foi visitar alguns, disse Fernando. Esse aqui é muito bom. Simples, mas limpo, dentro das nossas possibilidades de contribuição. Das possibilidades deles de contribuição. 7.200 dividido por 3 dava 2.400 reais cada um. O preço de um bom jantar num restaurante. E meu apartamento? Perguntei, ainda folheando os panfletos. Os três se entreolharam nervosamente. Fernando pigarreou. Bom, a verdade é que aquele apartamento é grande demais para você e o bairro está ficando complicado, muita violência. A gente podia vender, emendou Carla rapidamente. Usar o dinheiro para pagar o asilo e sobra um troquinho para os seus gastos pessoais. E dividir o que sobrar entre vocês? Perguntei. Silêncio constrangido. Pai, não é assim, disse Marcelo. É que, bom, a gente tem nossas próprias famílias agora. Filhos para criar, apartamentos para pagar. A herança do pai ajudaria muito. A herança do pai. Um apartamento de 350 mil reais que eu tinha comprado nos anos 90, cuidadosamente escolhido para parecer modesto. Eles não faziam ideia que estava pago há décadas, nem que existiam outros 17 imóveis espalhados pela cidade. E seria quando essa mudança? Perguntei. A gente pensou talvez até o fim do mês, sugeriu Fernando. Já marquei uma visita no São Vicente para segunda. Você quer ir com a gente? Até o fim do mês. 2 semanas. Posso pensar? Claro, pai. Não tem pressa nenhuma. Ele mentiu. A gente só quer o melhor para você. Voltei para casa num silêncio absoluto. Nem liguei o rádio do carro. Precisava digerir o que acabara de descobrir. Meus filhos não se contentavam em me humilhar por diversão. Estavam ativamente planejando se livrar de mim. Naquela noite, liguei para o doutor Delgado. Henrique, sou eu. Você pode vir na minha casa? A casa verdadeira, não a de fachada. Roberto, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que você tinha razão há 15 anos. Essa farsa vai dar problema. O que eles fizeram? Querem me internar num asilo de 7.200 reais por mês. Silêncio do outro lado da linha. Já vou para aí. Doutor Delgado chegou 1 hora depois, me encontrando na cobertura com uma garrafa de vinho tinto aberta e uma expressão que ele nunca tinha visto no meu rosto. Me conta tudo, disse ele servindo uma taça. Contei sobre o jantar, as risadas, a reunião de hoje, os folhetos do asilo, o prazo de 2 semanas. A forma como falaram da herança, como se eu já estivesse morto. Eles agem como se eu fosse um fardo que precisam gerenciar da forma mais econômica possível. Terminei. Querem me enfiar num asilo onde vão me visitar 1 vez por mês por obrigação e continuar suas vidas como se eu nunca tivesse existido. Henrique bebeu um longo gole de vinho. E agora? Agora vou mostrar para eles exatamente quem é Roberto Silva. Roberto, pensa bem. Uma coisa é contar a verdade e outra é... Outra é o quê? Você está pensando em vingança? Sorri pela primeira vez em 3 dias. Não, Henrique. Estou pensando em justiça. Tem diferença. Qual? Justiça é dar às pessoas exatamente o que elas merecem. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, não consegui dormir pensando nos meus filhos. Mas dessa vez não era a preocupação paterna me mantendo acordado. Era planejamento estratégico. Meus queridos inscritos, sinto que vocês estão presos nessa história. Me digam nos comentários o que vocês fariam no lugar do Roberto e não esqueçam de se inscrever para conhecer a continuação. A partir daquela quinta-feira, me transformei numa pessoa que meus filhos nunca poderiam imaginar.
um investigador profissional da minha própria família. Por 20 anos tinha fingido ser burro. Agora ia usar toda a minha inteligência de empresário para dissecar as vidas deles. Liguei para o Dr. Delgado na sexta de manhã. Preciso de todos os relatórios da Brasil Construções dos últimos 6 meses. Performance, assiduidade, despesas profissionais. Tudo o que você conseguir sem levantar suspeitas. Roberto, e isso não me parece boa ideia. Henrique, você é meu sócio há 15 anos. Nunca pedi nada antiético. Só quero saber se meus filhos são os funcionários exemplares que pensam ser. Silêncio. Te mando por e-mail em 2 horas. Enquanto esperava, comecei minha própria investigação doméstica. Por anos, Fernando deixava coisas na minha casa quando vinha me visitar. Carregador de celular, óculos de sol, às vezes até o laptop. Ele nunca suspeitou que eu sabia usar um computador. Na gaveta do meu quarto, o verdadeiro na cobertura, encontrei um carregador de iPhone que ele tinha esquecido 1 mês atrás. O celular estava sempre com ele, claro, mas eu tinha outros planos. Sábado à tarde, liguei para o Fernando. Meu filho, você pode passar rapidinho. Tô com um problema na torneira da cozinha e não consigo falar com o encanador. Ah, pai, mas hoje eu queria assistir o jogo com os amigos. Por favor, é só uma olhadinha rápida. Deve ser coisa simples. Ele chegou meia hora depois, com cara amarrada, enquanto consertava a torneira que não tinha problema nenhum. Obviamente ofereci um café. Quer carregar seu celular enquanto está aqui? Sei que você esqueceu seu carregador esses dias. Ah, valeu, pai. Tá quase acabando a bateria. Perfeito. Enquanto Fernando fingia entender de encanamento, instalei discretamente um aplicativo de rastreamento familiar no telefone dele. Aquele tipo que pais usam para monitorar adolescentes. A ironia era deliciosa. Pronto, pai. Era só apertar mais forte. Ah, como você é inteligente. Eu nunca saberia. Ele sorriu com aquela superioridade condescendente que já me dava náusea. De nada, pai. Para que serve ter filhos, né? Não, não serve. Domingo, os e-mails do Dr. Delgado chegaram. Abri os arquivos no meu escritório com 2 monitores e impressora a laser. Equipamentos que o Roberto pobre nunca poderia ter. O que descobri me deixou boquiaberto. Fernando, o diretor regional exemplar, tinha 23% de faltas não justificadas nos últimos 6 meses. Chegadas após as 10 horas registradas 15 vezes. Saídas antes das 16 horas em pelo menos 12 ocasiões. Para alguém que deveria trabalhar das 8h30 às 18 horas, era impressionante. Carla, a contadora meticulosa, tinha usado o cartão corporativo 27 vezes para despesas duvidosas. Almoços de R$ 240, gasolina em postos perto da casa dela, até compras em farmácia. Tudo classificado como despesas de representação ou uso profissional. Marcelo, o advogado sério, mantinha reuniões externas constantes durante o horário comercial. Segundo os relatórios, só em março tinha registrado 12 reuniões externas que duravam entre 2 e 4 horas. O problema é que não havia registro de clientes ou objetivos dessas reuniões. Mais interessante ainda, os 3 tinham performances abaixo da média dos colegas. Não eram maus funcionários, mas definitivamente não eram os talentos excepcionais que pensavam ser. Na segunda, fingi preocupação e liguei para o Fernando. Meu filho, tem certeza que esse trabalho novo não está pesado demais? Você está com cara de cansado. Que nada, pai. Tá tranquilo. Na verdade, o cargo de diretor é bem flexível. Posso adaptar meus horários conforme a necessidade. Adaptar horários. Que forma elegante de dizer chegar atrasado e sair cedo. Durante a semana, testei o aplicativo de rastreamento. Funcionava perfeitamente.
Fernando realmente chegava entre 9 horas e 10 horas. Saía para almoços que duravam 2 horas e resolvia frequentemente questões externas, que na verdade eram visitas ao shopping, à academia ou à casa da amante que mantinha em Moema. Sim, também descobri a existência da amante. 3 endereços diferentes nos últimos 3 meses, sempre nos mesmos dias da semana, sempre nos horários que deveria estar trabalhando. Quarta-feira, liguei para Carla. Minha filha, como funciona essa história de cartão corporativo? Outro dia você mencionou que te deram um. Ah, é para despesas de trabalho, pai. Reuniões, combustível, essas coisas. Nada demais. E eles controlam muito? Não muito, desde que seja relacionado ao trabalho. Relacionado ao trabalho. Como comprar remédio para pressão na farmácia do bairro dela, imagino, foi a vez do Marcelo. Meu filho, você vive correndo para lá e para cá. Esses clientes novos devem dar muito trabalho. É, pai, é intenso, mas gosto de receber pessoalmente, sabe? Reunião por reunião para construir relacionamento. Construir relacionamento, especialmente considerando que as reuniões sempre aconteciam na mesma clínica de fisioterapia onde a mulher dele fazia tratamento. 5 meses de reuniões no mesmo lugar. Que cliente dedicado! Sexta-feira, Dr. Delgado veio jantar na cobertura. Ele parecia preocupado. Roberto, consegui as informações que pediu, mas tem certeza que quer continuar? Ainda dá tempo de simplesmente contar a verdade e resolver tudo em família. Henrique, na segunda eles me levam para visitar o asilo. Como você sabe disso? Fernando ligou hoje para confirmar. Disse que é melhor resolver logo essa questão para todo mundo ficar tranquilo. Henrique suspirou. E qual é seu plano? Ainda estou afinando os detalhes, mas já sei o suficiente para saber que meus queridos filhos não são os funcionários exemplares que fingem ser. Vai demiti-los? Demitir seria simples demais, não acha? Qualquer patrão faria isso. Mas eu não sou qualquer patrão, Henrique. Sou o pai deles. E pais sabem como educar filhos que se comportaram mal. Segunda de manhã, me vesti como o Roberto pobre e esperei Fernando vir me buscar para a visita ao asilo. Ele chegou pontual, dirigindo a BMW que tinha comprado com esforço próprio, sem saber que eu financiei indiretamente através de bônus da empresa. Bom dia, pai. Pronto para conhecer sua nova casa? Nova casa? Como se fosse uma mudança voluntária e empolgante. Durante o trajeto, falou das vantagens do lugar. Vai ver, pai. É bem organizado. Tem enfermeira 24 horas. As refeições são balanceadas e pelo preço a gente se vira bem. R$ 2.400 por mês, cada um para se livrar do pai para sempre. O asilo era exatamente o que eu esperava. Corredor cheirando a desinfetante, enfermeiras sobrecarregadas, velhinhos abandonados assistindo TV com volume alto demais. A diretora, uma mulher de 50 anos com um sorriso comercial, nos recebeu na entrada. Senhor Roberto, que prazer conhecê-lo! Fernando falou muito sobre o senhor. Espero que bem, respondi. Claro, disse que o senhor é uma pessoa bem tranquila. Perfeito aqui para o São Vicente. Temos uma rotina bem estruturada para os residentes como o senhor. Residentes como eu. Velhos, jogados fora pela família. Ela mostrou os quartos. Minúsculos, com 2 camas, um guarda-roupa e uma janelinha. O senhor ficaria aqui com o seu Aziz. Ele é bem silencioso, quem quase não fala. Seu Aziz estava sentado na cama, olhando para a parede. Há quanto tempo estava ali? Há quanto tempo ninguém o visitava? E televisão? Perguntei. Permitida nos fins de semana, das 14 horas às 17 horas. 3 horas por semana para ver o mundo exterior, para ver o pai que te criou durante 45 anos. No refeitório assistimos à hora do almoço.
idosos sendo alimentados como bebês, outros comendo sozinhos em silêncio absoluto. Um senhor chorava baixinho num canto. Ninguém prestava atenção. É sempre assim? Perguntei à diretora. Ah, o Maurício ali no início sofre um pouco. Depois se acostuma. Se acostuma. Como se desistir de viver fosse um processo natural de adaptação. Fernando parecia satisfeito com o que via. E aí, pai? Não é um lugar aconchegante? Aconchegante como uma prisão. Durante a volta, ele perguntou: Então, e o que achou? É diferente do que eu imaginava. No bom sentido? Fernando, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro, pai. Você acha mesmo que eu mereço terminar meus dias num lugar daqueles? Longo silêncio. Ele dirigia olhando para frente. Pai, não é questão de merecer, é questão de praticidade. Você não pode ficar sozinho para sempre e a gente não tem estrutura para cuidar de um idoso. Tenho 68 anos, Fernando, não 88. Eu sei, mas é melhor prevenir, né? E lá você não vai ficar sozinho. Não vou ficar sozinho, vou ficar abandonado. Mas não sozinho. Quando chegamos na minha casa, Fernando me beijou com aquele beijo protocolar de sempre. Pensa com carinho, pai. A gente só quer seu bem. Meu bem. R$ 2.400 por mês para cada filho que criei. Naquela noite, na cobertura, abri uma garrafa de vinho e fiz algumas ligações importantes. Era hora de parar de investigar e começar a agir. Terça de manhã, acordei às 5 horas. Não porque o despertador tocou, mas porque minha mente estava clara pela primeira vez em semanas. Sabia exatamente o que tinha que fazer. Liguei para o Dr. Delgado às 7 horas em ponto. Henrique, preciso marcar uma auditoria na Brasil Construções. Roberto, tem certeza? Nunca tive tanta certeza na vida. Quando? Sexta que vem. E Henrique? Sim. Quero que seja surpresa. Ninguém pode saber que vai acontecer antes da hora. Isso é irregular. Henrique, eu sou dono de 80% da empresa. Posso fazer a auditoria quando eu quiser. Tecnicamente sim, mas não há razão aparente. Sexta ou sexta? Silêncio. Tá bom, vou programar. À tarde, e me instalei no meu escritório particular e comecei a organizar tudo o que tinha descoberto. Não se tratava apenas das irregularidades dos meus filhos, embora fossem substanciais. Tratava-se de construir um dossiê perfeito, irrefutável, que deixasse óbvio para qualquer pessoa sensata que eles não mereciam continuar na empresa. Faltas injustificadas do Fernando. 23% em 6 meses. No setor privado, isso daria demissão por justa causa em qualquer lugar. Despesas irregulares da Carla, R$ 6.480 em 6 meses, classificados incorretamente como despesas corporativas. Era fraude empresarial. Reuniões externas do Marcelo. 72 horas por mês sem justificativa de atividade profissional. Era abandono de posto. Mas mais importante que os números era o padrão. Meus 3 filhos tinham se acomodado porque acreditavam ser intocáveis. Funcionários especiais que podiam se dar ao luxo de trabalhar meio período porque tinham talento natural. Aquela tarde, decidi fazer um teste. Liguei para o Fernando. Meu filho, você pode me buscar amanhã para ir ao banco? Preciso resolver umas coisas da poupança. Amanhã não dá, pai. Tenho reunião importante de manhã. Mentira. Segundo o rastreador, tinha marcado a academia às 10 horas. Que horas a reunião? Das 9 horas ao meio-dia. Bem puxado. Entendo. E de tarde? De tarde tenho visitas a clientes. Outra mentira. Às 14 horas estaria em Moema. Tá bom, meu filho. Me viro de outro jeito. Desculpa, pai. Trabalho, né? Você entende? Entendo perfeitamente. Liguei para Carla. Minha filha, você pode me ajudar com umas contas amanhã à tarde? Ah, pai,
Amanhã tá complicado, tenho que fechar relatórios para sexta. Interessante. Mas segundo as informações que Dr. Delgado passou, Carla tinha entregue todos os relatórios na segunda. São muitos? Demais. Vou ficar até tarde no escritório para terminar tudo. Segundo o cartão corporativo, ela tinha almoçado ontem no shopping com cinema às 15 horas. Muito trabalho mesmo. Marcelo foi o terceiro da lista. Meu filho, você teria um tempo amanhã para me ajudar a entender uma carta do INSS? Amanhã não posso, pai. Tenho 3 reuniões marcadas. As famosas reuniões com clientes importantes. Bem importantes. Contratos grandes. Contratos com o fisioterapeuta da mulher dele, obviamente. 3 ligações. 3 mentiras. 3 filhos ocupados demais para ajudar o pai, mas nunca ocupados demais para usar tempo e recursos da empresa para resolver suas conveniências. Quinta à noite. Fiz minha última ligação antes de executar o plano. Dessa vez para minha verdadeira assistente. Não que meus filhos soubessem que eu tinha uma. Senhorita Bertrand, sou eu. Preciso que prepare o escritório para sexta de manhã. Claro, senhor Roberto. Alguma reunião especial? A mais especial da minha vida. Preciso organizar uma coisa. Sim? Quero que prepare 3 cartas de demissão idênticas. E senhorita Bertrand? Sim? Use o papel timbrado oficial, aquele com o brasão dourado. Quantas vias? 2 de cada. E prepare também os acordos de confidencialidade que todo ex-funcionário precisa assinar. Posso perguntar quem são os funcionários? Hesitei por um segundo. Estava quase voltando atrás. Ainda era minha última chance de resolver tudo civilizadamente, de falar com eles, explicar a verdade. Então me lembrei das risadas na mesa do jantar, do tom condescendente, dos R$ 2.400 por mês que cada um estava disposto a pagar para se livrar de mim. Fernando Silva, Carla Silva e Marcelo Silva. Silêncio do outro lado da linha. Senhor Roberto? Sim? Não são seus filhos? São, senhorita Bertrand. E na sexta eles vão descobrir quem é realmente o pai deles. Tem certeza? Me levantei da poltrona e fui até a janela da cobertura. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus milhões de habitantes. Cada um lutando por um lugar ao sol, por respeito, por dignidade. Por 68 anos tinha lutado e vencido essa batalha. Construí um império, criei empregos, transformei a vida de centenas de pessoas. E meus próprios filhos achavam que eu valia R$ 2.400 mensais de pensão num asilo. Tenho certeza, senhorita Bertrand. Nunca tive tanta certeza de nada. Que horas quer que eles se apresentem? Não quero que se apresentem. Quero que sejam convocados como qualquer funcionário que cometeu irregularidades graves. E se perguntarem o motivo da convocação? Diga que é auditoria de rotina, que todos os funcionários com irregularidades estão sendo chamados para esclarecimentos. Entendido. E senhorita Bertrand, mais uma coisa. Sim? Na sexta, não vou ser o Roberto que eles conhecem. Vou ser o executivo que você conhece. Prepare o escritório adequadamente. Terno azul marinho, a gravata Hermès e os sapatos Ferragamo? Exatamente. E o relógio Patek Philippe, os abotoaduras de diamante que minha sogra me deixou, perfume Dior Homme, cabelo arrumado no barbeiro. Tudo isso? Tudo. Quando desligar, olhei novamente pela janela. Amanhã seria o primeiro dia da minha vida em que não fingiria ser menor do que realmente sou. E seria o último dia da vida dos meus filhos em que poderiam fingir ser maiores do que realmente são. O Roberto pobre tinha morrido na mesa do jantar 3 semanas atrás. Amanhã nasceria o Roberto Vingador. E ele tinha muito a ensinar sobre respeito familiar. Meus queridos inscritos do Histórias de Bernardo, vocês estão sentindo a eletricidade no ar?
Me digam nos comentários de qual estado vocês estão assistindo e, principalmente, o que acham dessa transformação. Um like se estão ansiosos para saber a continuação. Sexta de manhã, acordei às 5h30, não porque estava nervoso. Nervosismo era um luxo que não podia me permitir. Acordei porque meu corpo sabia que era o dia da verdade. Em primeira parada, a barbearia dos Jardins, onde tinha marcado o horário com Miguel, o barbeiro que cuidava do meu cabelo há 10 anos. Não o Miguel do bairro, onde o Roberto pobre cortava por R$ 30. O Miguel profissional que cobrava R$ 400 por uma transformação completa. Senhor Roberto, finalmente! Faz quanto tempo que não vem? Senti sua falta. Estava resolvendo questões familiares, Miguel. Hoje preciso estar impecável. Reunião importante? A mais importante da minha vida. 3 horas depois, saí irreconhecível. Cabelo escovado e arrumado num corte de executivo, barba bem aparada. No espelho, vi um executivo de 68 anos que podia comandar qualquer empresa do país, porque era exatamente isso que eu era. De volta à cobertura, vesti o terno Hugo Boss azul marinho que reservava para as reuniões mais sérias, sapatos Ferragamo, e não aqueles de salto impossível, mas os Richelieu, que me davam autoridade sem comprometer mobilidade. O relógio Patek Philippe, que Mariana me deu pelos nossos 20 anos de casamento. As abotoaduras de diamante que a mãe dela me deixou de herança. Peças que sozinhas valiam mais que o salário anual dos meus filhos. Às 10h30 estava no escritório da RS Investimentos na Faria Lima. Senhorita Bertrand me recebeu com um sorriso nervoso. Senhor Roberto, os documentos estão prontos. Devo convocar os senhores? Ainda não. Quero primeiro verificar alguns detalhes. Me sentei na minha mesa presidencial, aquela de jacarandá maciço que ocupava metade da sala, e revisei os dossiês uma última vez. Tudo perfeito, provas irrefutáveis, documentação completa, precedentes legais para demissão por justa causa. Às 11h, liguei para o Dr. Delgado. Henrique, pode subir? Preciso que revise os documentos antes de começarmos. Ele entrou no escritório 5 minutos depois. Elegante, como sempre, no terno cinza, mas com expressão preocupada. Roberto, ainda acho que você deveria falar com eles antes de... Henrique, na sua opinião profissional, essas irregularidades justificariam demissão por justa causa em qualquer empresa? Ele suspirou, folheando os papéis. Justificariam. E se fossem funcionários comuns, sem nenhuma relação pessoal comigo? Seriam demitidos sem discussão. Então, por que deveria tratar meus filhos de forma diferente? Porque são seus filhos, Roberto? Exatamente, Henrique. São meus filhos. E um pai que não ensina consequências aos filhos não é um bom pai. Ele me olhou longamente. Você mudou. Não mudei. Parei de fingir. Às 13h, que o senhorita Bertrand entrou com café fresco e uma pasta adicional. Senhor Roberto, aqui estão os relatórios que pediu ontem. Abri a pasta. Dentro, capturas de tela de conversas do WhatsApp que um detetive particular tinha conseguido para mim. Não foi barato, mas alguns investimentos valem cada centavo. Grupo, Irmãos Silva Fernando. Ontem, 22h47. Pessoal, segunda, a gente resolve essa história do pai de uma vez por todas. Carla. Ontem, 22h48. Já era hora. Não aguento mais essas ligações dele pedindo ajuda com besteira. Marcelo. Ontem, 22h49. E ele aceitou visitar o asilo. Fernando. Ontem, 22h50. Visitou sim, achou interessante. Tradução. Aceitou que não tem escolha. Carla. Ontem, 22h51. Vocês acham que vai demorar quanto tempo para ele se acostumar?
Fernando, ontem 22h52. Uns 2 meses. Depois para de reclamar. Marcelo, ontem 22h53. E o apartamento? Fernando, ontem 22h54. Vendo assim que ele se mudar. Já falei com o corretor. Carla, ontem 22h55. Dividimos em 3? Fernando, ontem 22h56. Óbvio, somos nós que sustentamos ele todos esses anos. Marcelo, ontem 22h57. Verdade, pelo menos agora vamos poder respirar. Fernando, ontem 22h58. E não precisar mais fingir que nos importamos com esses probleminhas dele. Carla, ontem 22h59. Cruel, mas real. Marcelo, ontem 23h. Família é família, mas tem limite. Fernando, ontem 23h01. Principalmente quando a pessoa insiste em ser um peso morto. Parei de ler. Não porque estava chocado. Em 3 semanas tinha amadurecido bastante sobre decepções familiares. Parei porque tinha tudo o que precisava. Senhorita Bertrand, pode convocar os 3 para 14 horas. Como devo justificar? Diga que é auditoria de emergência. Irregularidades graves foram detectadas e precisam ser esclarecidas imediatamente. E se perguntarem especificamente quais irregularidades? Diga que será discutido na reunião. Ao meio-dia, almocei sozinho no escritório, revisando meu discurso mental. Não poderia haver hesitação, nenhuma demonstração de fraqueza ou sentimentalismo. Era uma reunião empresarial tratando de funcionários problemáticos. O fato de serem meus filhos era coincidência. 13h30, senhorita Bertrand bateu na porta. Senhor Roberto, eles chegaram. Os 3 estão na sala de reunião. Como estão? Nervosos. Fernando perguntou 3 vezes qual era o problema. Respondi que o senhor explicaria tudo. Perfeito. Me dá 5 minutos e os chame. 5 minutos depois, eu ouvi vozes no corredor. Vozes que conhecia desde que eram agudas e infantis, discutindo quem tinha quebrado o vaso da sala ou comido o último pedaço de bolo. Agora eram graves e adultas, mas com a mesma ansiedade de crianças pegas em flagrante. Não pode ser grave, a gente não fez nada, dizia Fernando. Deve ser mesmo rotina, respondia Carla, mas sem convicção. Se fosse rotina, não seria emergência, suspirava Marcelo. Cancelei minha tarde toda. Sua tarde que incluía a visita de 2 horas na clínica de fisioterapia. Senhorita Bertrand abriu a porta do meu escritório. Senhor Roberto, posso fazê-los entrar? Sim. Respirei fundo. Era o momento. Em 15 segundos, veria as expressões dos meus filhos ao descobrirem quem realmente comandava suas vidas profissionais. Senhores, podem entrar. A primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que ouvi o ar-condicionado e o barulho distante do trânsito lá embaixo. Fernando entrou primeiro, seguido pelo irmão e pela irmã. Todos vestidos com seus melhores ternos corporativos, gravatas ajustadas, sapatos engraxados. Sua postura era de 3 executivos confiantes entrando numa reunião de rotina. Por 3 segundos, Fernando parou no meio da sala, como se tivesse batido numa parede invisível. Seus olhos varreram o ambiente. A mesa presidencial de jacarandá, as estantes de livros jurídicos, os diplomas emoldurados na parede, o quadro com plantas da cidade de São Paulo, os troféus empresariais. Então, lentamente, seu olhar subiu até mim. Pai! A palavra saiu num sussurro incrédulo. Em Carla e Marcelo chegaram logo atrás com as mesmas expressões de quem acabara de ver um fantasma. Ou, mais precisamente,
de quem acabara de descobrir que a pessoa que subestimaram por 45 anos estava sentada na mesa presidencial da empresa onde trabalhavam. Por favor, sentem-se, disse, gesticulando para as 3 cadeiras dispostas na frente da minha mesa. Nenhum deles se moveu. Pai, repetiu Fernando. O que é? Quer dizer, como? Sentem-se, repeti. Dessa vez sem cordialidade. Obedeceram em silêncio como autômatos. 3 adultos bem-sucedidos, acostumados a comandar reuniões e tomar decisões, transformados em garotos confusos. Imagino a surpresa, comecei, ajustando os papéis na mesa. Permitam-me esclarecer a situação. Meu nome é Roberto Silva. Sou fundador e principal acionista da ER Investimentos e holding controladora da Brasil Construções, onde vocês trabalham. Silêncio. Nos últimos 15 anos, acompanhei suas carreiras com interesse familiar através de relatórios. Sempre soube de suas performances, progressos e, infelizmente, irregularidades. Marcelo recuperou a voz primeiro. Irregularidades? Sim, Marcelo, irregularidades. Vocês foram convocados porque uma auditoria de emergência detectou violações graves do protocolo empresarial. Peguei o primeiro dossiê. Fernando Silva, faltas injustificadas representando 23% do período trabalhado nos últimos 6 meses. Chegadas tardias em 15 dias úteis. Saídas antecipadas sem autorização em 38% dos casos. Fernando abriu a boca, mas nenhum som saiu. Peguei o segundo dossiê. Carla Silva. Uso inadequado de recursos corporativos totalizando R$ 6.480 em 6 meses. Há despesas pessoais classificadas incorretamente como despesas de representação. Carla empalideceu. Terceiro dossiê. Marcelo Silva. Abandono de posto durante 72 horas mensais para reuniões externas sem justificativa de atividade profissional. Pai, tentou Marcelo. Aqui, interrompi batendo na mesa. Meu nome é Roberto Silva. Senhor Silva, se preferir. Silêncio novamente, mas dessa vez um silêncio diferente. Não era mais choque, era o silêncio de quem está começando a entender a magnitude do problema. Cada uma dessas irregularidades, individualmente, justificaria demissão por justa causa em qualquer empresa séria, continuei. Somadas, constituem um padrão de comportamento incompatível com os valores desta organização. Fernando tentou retomar a compostura. Pai, quer dizer, senhor Silva, deve haver algum engano. Engano? Peguei um quarto dossiê, mais grosso. Fernando, gostaria de explicar para que servem essas reuniões semanais na rua Oscar Freire, 127, apartamento 503? Ele parou de respirar. Carla, poderia esclarecer por que suas despesas de representação incluem ração para gato, sendo que você é alérgica a felinos? Carla afundou na cadeira. Marcelo, talvez pudesse nos explicar por que suas reuniões com clientes acontecem todas na Clínica São Paulo, onde sua esposa faz fisioterapia? Marcelo fechou os olhos. Senhores, senhora, disse-me levantando da cadeira. Vocês trabalharam na minha empresa por anos, acreditando que eram funcionários especiais, que tinham privilégios naturais, talentos excepcionais que justificavam um tratamento diferenciado. Caminhei até a janela de costas para eles. Vocês tinham razão sobre o tratamento diferenciado, errados sobre o motivo. Me virei para enfrentá-los. Tiveram privilégios não porque são talentosos, tiveram privilégios porque são meus filhos, e eu, ingenuamente, achei que isso os motivaria a serem funcionários exemplares. Pai, tentou Fernando novamente. Senhor Silva, corrigi friamente. Senhor Silva, a gente pode explicar. Explicar o quê, Fernando? Como justifica passar tempo da empresa visitando sua amante?
Como explica para os outros funcionários que trabalham 8 horas por dia enquanto você trabalha 4? Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. E você, Carla? Como explica para o contador que paga o próprio almoço enquanto você usa o cartão corporativo para comprar presente para o seu sogro? Carla estava quase transparente. Marcelo, ou como explica para os advogados que fazem hora extra sem remuneração adicional enquanto você usa horário comercial para resolver questões pessoais? A gente não sabia, balbuciou Marcelo. Não sabiam o quê? Que era errado ou que eu estava observando? Silêncio. Porque se não sabiam que era errado, não merecem trabalhar em empresa nenhuma. E se sabiam que era errado, mas achavam que não seriam descobertos? Deixei a frase no ar, carregada de implicações. Bom, disse voltando para minha cadeira, é hora de aprenderem as consequências. Meus queridos inscritos, estão sentindo a tensão subir? Não esqueçam de dar like nesse vídeo se estão vidrados nessa história incrível e me digam nos comentários o que estão sentindo pelo Roberto agora. Me sentei novamente, abrindo uma pasta diferente. Essa continha 3 envelopes idênticos, lacrados com o brasão dourado da RS Investimentos no canto superior direito. Por 3 décadas, comecei sem olhar para eles. Construí esta empresa do zero. Comecei com um terreno herdado do meu pai e transformei num império que hoje emprega 1.200 pessoas. Alinhei os 3 envelopes na mesa. Em 3 décadas, demiti 23 funcionários por irregularidades, desde o analista júnior que falsificava relatórios até o diretor que desviava recursos. Todos receberam exatamente o mesmo tratamento: investigação completa, documentação rigorosa, demissão por justa causa. Levantei os olhos para enfrentá-los. Hoje, vocês entram nessa lista. Não! Explodiu Fernando, se levantando da cadeira. Você não pode fazer isso. Somos seus filhos. Exatamente, respondi calmamente. Vocês são meus filhos. E um pai que não ensina consequências de ações inadequadas não é um bom pai. Mas, gaguejou Carla, você sempre nos apoiou. Apoiei sim. Apoiei quando vocês eram crianças aprendendo a andar. Apoiei quando eram adolescentes fazendo besteiras. Apoiei quando eram jovens adultos encontrando suas vozes. Peguei o primeiro envelope. Mas vocês não são mais jovens adultos. Carla, você tem 41 anos. É casada, tem filhos, responsabilidades. E mesmo assim se comporta como uma adolescente que pode quebrar regras sem consequências. Senhor Silva, tentou Marcelo adotando tom profissional. A gente entende que cometeu erros, mas podemos corrigir. Corrigir? Ri amargamente. Marcelo, você tem 38 anos. Há 2 anos usa horário de trabalho para acompanhar os tratamentos médicos da sua esposa. Não é um erro pontual. É um padrão estabelecido. Mas é minha esposa. E ela é uma adulta capaz de ir sozinha ao fisioterapeuta. Ou você pode ajustar horários para não interferir no trabalho. Opções existiam. Você escolheu a mais conveniente para você e a menos respeitosa para a empresa. Marcelo afundou novamente na cadeira. Fernando, continuei, você mantém um relacionamento extraconjugal usando recursos de tempo e combustível da empresa. Além de antiético profissionalmente, é desrespeitoso com sua esposa, seus filhos. Você sabia disso? Ele me cortou. Sei tudo, Fernando. Sou empresário há 35 anos. Acha que construí esse império sendo ingênuo sobre comportamento humano? Ele estava devastado. E vocês todos, continuei me levantando novamente, compartilham a mesma falha fundamental. Acreditam que regras são para outros. Caminhei até a estante. Pegando um volume específico. Regulamento Interno da Brasil Construções.
Vocês receberam cópias quando foram contratados. Algum de vocês se deu ao trabalho de ler? Silêncio. Página 23. O respeito aos horários é obrigatório para todos os funcionários, independente de cargo ou antiguidade. Folheei algumas páginas. Página 31. Os recursos corporativos devem ser utilizados exclusivamente para atividades relacionadas aos objetivos da empresa. Mais algumas páginas. Página 47. Atividades externas durante horário comercial necessitam autorização prévia e justificativa documentada. Fechei o livro com força. O barulho ecoou na sala como um tiro. Vocês não apenas violaram essas regras, ignoraram completamente. Presumindo que sua condição de filhos do coitado que vive de aposentadoria os tornava imunes a consequências. Fernando tentou uma última carta. Pai, por favor, sei que erramos, mas somos uma família. Família? Voltei à mesa, pegando um quinto dossiê. Abri, revelando as capturas de tela das conversas do WhatsApp. Pelo menos agora vamos poder respirar, li em voz alta, e não precisar mais fingir que nos importamos com esses probleminhas dele. Família é família, mas tem limite. Principalmente quando a pessoa insiste em ser um peso morto. Joguei as folhas na mesa. Essa é a família que vocês querem invocar agora? A mesma família que planejava me internar num asilo de R$ 7.200 por mês? A gente não estava falando sério, tentou Carla. Não estava falando sério? Peguei outro dossiê. Contrato de visita ao residencial São Vicente assinado por Fernando Silva na segunda passada. Primeira vaga programada para domingo. Fernando estava quase desmaiando. Proposta de venda do imóvel na Rua das Flores 18, submetida à Imobiliária Central na terça. Solicitante, Fernando Silva. Procuração em nome de Roberto Silva. Fiz uma pausa. Procuração que, aliás, é falsa. Como? Balbuciou Marcelo. Como você sabe de tudo isso? Porque, meu caro Marcelo, não sou o velho confuso que vocês imaginam. Sou um empresário que controla cada aspecto das minhas propriedades e investimentos. Voltei à minha cadeira, alinhando os 3 envelopes novamente. Querem falar de família? Vamos falar. Uma família onde o pai de 68 anos é considerado peso morto. Onde os filhos adultos mentem sobre compromissos de trabalho para evitar ajudar. E onde conversas privadas incluem piadas sobre os probleminhas do pai. Cada palavra era como uma lâmina. Essa família, senhores e senhoras, já morreu. Morreu na mesa da minha sala de jantar há 3 semanas quando riram da minha suposta incompetência. A gente não sabia, tentou Fernando. Não sabia o quê? Que eu seria capaz de entender que vocês me humilhavam? Que teria inteligência suficiente para perceber desprezo quando o visse? Levantei os 3 envelopes. Ou não sabiam que o coitado que tanto desprezavam era, na verdade, o homem que controlava seus destinos profissionais? Silêncio absoluto. Bom, agora sabem. Às 14h15, ainda não tinha aberto nenhum dos envelopes. Os 3 continuavam sentados em silêncio, parecendo mais jovens do que eram. E como crianças chamadas na diretoria depois de uma travessura particularmente grave. Dr. Delgado bateu na porta. Senhor Roberto, o Dr. Delgado chegou. Pode entrar. Dr. Delgado entrou na sala como sempre, elegante, confiante, irradiando a autoridade tranquila de quem passou 30 anos resolvendo questões empresariais complexas. Mas, quando viu meus filhos, sua expressão ficou solene. Boa tarde, disse ocupando uma cadeira lateral. Boa tarde, murmuraram em uníssono como crianças bem educadas. O Dr. Delgado é meu advogado pessoal e sócio minoritário da empresa, expliquei. Está aqui para testemunhar este procedimento e garantir que tudo seja conduzido dentro da legalidade.
Henrique abriu sua maleta, retirando documentos oficiais. Senhores e senhora, antes de continuar, precisam entender que esta reunião está sendo gravada e documentada. Qualquer declaração feita aqui terá valor legal. Os três se entreolharam nervosamente. Além disso, continuou Henrique, documentos de rescisão contratual e acordos de confidencialidade foram preparados e deverão ser assinados independente do resultado desta reunião. Acordos de confidencialidade? Perguntou Marcelo, tentando recuperar alguma autoridade profissional. Sim, respondi. Vocês tiveram acesso a informações sensíveis da empresa por anos. Não podem usar esse conhecimento contra a organização. Mas somos seus filhos, tentou Fernando. Vocês eram funcionários antes de tudo, cortei. E ex-funcionários não mantêm privilégios por laços familiares. Henrique pigarreou. Jaque, talvez devêssemos... Henrique, por favor, leia os termos dos acordos para que entendam o que vão assinar. Ele abriu outro documento. Cláusula 1ª. Os signatários se comprometem a não divulgar informações confidenciais sobre estrutura, operações, clientes ou estratégias da R, investimentos e subsidiárias. Pausa. Cláusula 2ª. Os signatários renunciam a todo direito de utilizar conhecimentos adquiridos durante período de emprego para benefício próprio ou de terceiros. Outra pausa. Cláusula 3ª. A violação deste acordo resultará em processo civil por danos materiais e morais, com pedido de indenização não inferior a R$ 1.500.000. R$ 1,5 milhão? Explodiu Carla. É o valor estimado do prejuízo que informações privilegiadas poderiam causar se usadas inadequadamente. Expliquei calmamente. Mas a gente nunca farão porque vão assinar o acordo. Marcelo tentou argumentar. E se nos recusarmos a assinar? Então, disse Henrique, além da demissão por justa causa, enfrentarão processo por quebra de confiança fiduciária baseado nas irregularidades já documentadas. Isso é chantagem, acusou Fernando. Não, respondi friamente. É proteção legal, algo que empresários sérios fazem quando tratam com ex-funcionários que demonstraram comportamento antiético. Me levantei e caminhei até a janela. Lá embaixo, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Pessoas indo e vindo, construindo suas vidas, lutando por seus objetivos. A mesma cidade onde tinha começado com nada e construído tudo. Sabem, disse ainda olhando para fora, o que mais me entristece nessa situação? Silêncio. Não é descobrir que meus filhos são funcionários medíocres. Funcionários medíocres podem melhorar com treinamento e dedicação. Me virei para enfrentá-los. Nem é descobrir que são antiéticos. Pessoas antiéticas, às vezes, podem ser reformadas com as consequências apropriadas. Voltei à minha cadeira. O que mais me entristece é descobrir que são covardes. A palavra ficou suspensa no ar como uma lâmina. Covardes que mentem sobre compromissos para evitar ajudar o pai. Covardes que riem da pessoa que os criou quando acham que ela não pode se defender. Covardes que planejam pelas costas internar essa pessoa num asilo para se livrar do inconveniente. Fernando tentou protestar. A gente não... Vocês não o quê? Não são covardes? Então por que não tiveram coragem de me falar diretamente sobre suas preocupações? Por que não me disseram na cara que me consideravam incompetente? Porque... murmurou Carla. Porque a gente não queria machucar você. Mentira! A palavra saiu com força suficiente para fazê-los pular nas cadeiras. A gente não queria machucar. Vocês riram de mim na minha cara, na minha própria mesa. Silêncio constrangido. A verdade é que não disseram na cara porque no fundo sabiam que eram cruéis, e covardes sempre preferem a crueldade indireta.
Peguei o primeiro envelope. Bom, a época da crueldade indireta acabou. Comecei a abrir o lacre. Fernando Silva. Demissão por irregularidades graves e comportamento incompatível com os valores desta empresa. Você está demitido por justa causa, com efeito imediato. Fernando desmaiou. Literalmente desmaiou. Escorregou da cadeira e desabou no chão como uma boneca que perdeu os fios. Meus queridos inscritos, imaginam o choque? Me digam nos comentários o que estão sentindo agora e se querem conhecer a continuação dessa história incrível, não esqueçam daquele like. Carla e Marcelo pularam para ajudar enquanto Henrique correu até a mesa, onde guardava uma garrafa de água. Fernando! Fernando! Carla sacudia o irmão. Acorda! Marcelo afrouxou a gravata dele. Pai, chama uma ambulância! Senhorita Bertrand! Gritei. Traga água e uma toalha úmida. Por 5 minutos, o escritório virou enfermaria improvisada. Fernando voltou a si lentamente, com olhos turvos e respiração irregular. O que aconteceu? Murmurou. Você desmaiou quando soube que foi demitido, disse Marcelo. Fernando tentou se levantar, mas as pernas falharam. Henrique e Marcelo o ajudaram a voltar para a cadeira. Roberto, disse Henrique baixinho, talvez devêssemos adiar. Não, respondi firmemente. Vamos terminar isso hoje. Fernando estava pálido como papel, mas consciente. Pai, por favor. Agora me chama de pai? Perguntei. Interessante como emergências familiares trazem clareza sobre relacionamentos. Peguei o segundo envelope. Carla Silva? Não! Gritou Carla. Por favor, tenho filhos, tenho parcelas para pagar. Eu também tinha filhos, Carla, 3 que planejavam me jogar num asilo. Mas foi ideia do Fernando, eu só concordei. Fernando olhou para ela com ódio. Comportem-se! Cortei. Henrique interveio. Por favor, mantenham a compostura. Compostura para quê? Fernando riu amargamente. Henrique, ele acabou de destruir minha vida. Oi, compostura para quê? Para saírem daqui pelo menos com dignidade, respondi. Dignidade? Fernando tentou se levantar novamente, conseguindo dessa vez. Você quer falar de dignidade? Mentiu pra gente por 20 anos. Menti para protegê-los. Mentira! Mentiu para se sentir superior, para rir de nós como a gente riu de você. Silêncio tenso. Talvez, admiti. Talvez você tenha razão. Talvez eu também tenha mentido por orgulho. Levantei os 3 envelopes. Mas há uma diferença crucial entre nossas mentiras, Fernando. Qual? As minhas não tentaram humilhá-los, não tentaram destruí-los, não tentaram abandoná-los. Estendi os 3 envelopes. As de vocês, sim. Às 15 horas, a sala estava envolta num silêncio pesado como neblina. Meus 3 filhos seguravam seus envelopes de demissão como se fossem sentenças de morte. Em certo sentido, eram. Fernando tinha parado de tremer, mas sua cor ainda não voltara ao normal. Carla chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que fizesse questão de enxugá-las. Marcelo mantinha a postura rígida de advogado, mas via suas mãos tremendo quando achava que ninguém olhava. Agora, disse ajustando os papéis na mesa, chegamos à parte mais educativa desta reunião. Educativa? Perguntou Marcelo, tentando manter alguma dignidade profissional. Sim, porque a demissão é apenas a consequência profissional. Vocês também precisam entender as consequências familiares. Peguei uma pasta que tinha reservado para esse momento, a mais importante de todas. Por 20 anos fingi ser o Roberto pobre para não corromper o caráter de vocês com dinheiro fácil. Queria que construíssem seus próprios méritos. Que fossem homens íntegros. Abri a pasta, revelando documentos que eles nunca tinham visto. Falhei miseravelmente. O primeiro documento era uma escritura de propriedade.
Fernando tentou ler por cima da mesa, mas estava longe demais. Esta é a escritura do apartamento onde moro. O apartamento que vocês planejavam vender para pagar meu internamento. Virei o documento para que pudessem ver. Como podem observar, está quitado há 15 anos. Vale hoje não os 350 mil reais que imaginam, mas 850 mil reais. Marcelo engoliu seco. Segundo o documento, escritura de uma casa no Jardim Paulista que comprei em 1998. Aluguel mensal, R$ 10.500. Terceiro documento, apartamento duplex em Pinheiros. Aluguel mensal, R$ 12.000. Quarto, quinto, sexto. 17 propriedades no total. Cada documento caindo na mesa como uma bomba. E renda mensal só dos aluguéis, R$ 174 mil. Carla parou de chorar. Não de emoção, mas de choque puro. Isso sem contar, continuei, os rendimentos da empresa que no ano passado me pagaram salário de R$ 285 mil mensais. Silêncio absoluto. Total de renda mensal, R$ 459 mil. Quase R$ 500.000 por mês, senhores e senhora. Todo mês. Fernando conseguiu articular uma palavra. Como? Como? Enquanto vocês brincam de empresários bem-sucedidos usando o tempo e recursos da empresa para resolver questões pessoais, eu realmente construía um império. Me levantei e fui até o cofre embutido na parede. Um detalhe que provavelmente não tinham notado antes. Mas a parte mais interessante, disse digitando a combinação, não são os números atuais. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, pastas organizadas com etiquetas coloridas. A parte mais interessante é como essa riqueza afeta o futuro de vocês. Voltei à mesa com 3 pastas idênticas. Testamento de Roberto Silva, registrado no cartório em 1º de abril de 2023. Os 3 se inclinaram para frente como animais farejando comida. Versão anterior, expliquei abrindo a primeira pasta, dividia todo o patrimônio igualmente entre Fernando, Carla e Marcelo. Cada um herdaria aproximadamente 60 milhões de reais. 60 milhões cada. Versão atual. Abri a segunda pasta, datada de hoje, registrada há 2 horas. A tensão na sala era palpável. Deixa todo o patrimônio para instituições de caridade. Fernando tentou se levantar novamente, mas dessa vez Henrique o impediu fisicamente. Calma, murmurou Henrique. Calma, gritou Fernando. Ele acabou de fazer exatamente o que qualquer pessoa sensata faria. Cortou Henrique. Retirar os ingratos da herança. Ingratos? Explodiu Carla. Ingratos? A gente cuidou dele por anos. Cuidaram? Ri amargamente. Carla, quando foi a última vez que você veio aqui sem precisar de alguma coisa? Silêncio. Fernando, quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Mais silêncio. Marcelo, quando foi a última vez que me convidou para jantar na sua casa, conhecer seus amigos, participar da sua vida? Ele baixou a cabeça. Vocês não cuidaram de mim, senhores e senhora. Me toleraram e mal. Meus queridos inscritos do Histórias de Bernardo, estão percebendo a situação? 60 milhões de reais cada um indo pro ralo. Me digam nos comentários se acham que Roberto fez certo. E se essa história tocou vocês, não esqueçam de compartilhar. Às 16h30, estendi a terceira pasta para o Henrique. Doutor Delgado, por favor, leia os termos do Novo Testamento para que não haja dúvida. Henrique pigarreou, colocando os óculos de leitura. Testamento de Roberto Silva, registrado hoje, 15 de abril de 2023, às 14h30. Os 3 me olhavam como se eu fosse a própria morte. Cláusula 1ª. Todo o patrimônio imobiliário,
incluindo 17 propriedades urbanas, será destinado à Fundação Casa da Terceira Idade Digna para construção e manutenção de asilos dignos para pessoas sem recursos. A ironia não escapou a Fernando, que fez uma careta de dor física. Cláusula segunda, toda a participação na R, investimentos e subsidiárias, será destinada ao Instituto Trabalho Digno para a criação de programas de recolocação profissional para pessoas demitidas por justa causa. Agora foi a vez de Carla entender. Mais ironia. Cláusula terceira. Contas bancárias, investimentos e outros ativos financeiros serão divididos igualmente entre o Instituto contra a Violência Doméstica e a Fundação Vítimas de Abandono Familiar. Marcelo fechou os olhos. A terceira dose de ironia simbólica. Cláusula quarta, continuou Henrique com voz cada vez mais solene. Os filhos Fernando Silva, Carla Silva e Marcelo Silva são explicitamente excluídos da herança devido a comportamento incompatível com valores familiares. Mas, tentou Fernando, cláusula quinta? Henrique não parou. Qualquer tentativa de contestação deste testamento resultará em processo adicional por assédio judicial com todos os custos assumidos pelos contestadores. Isso é impossível, disse Marcelo, tentando recuperar raciocínio jurídico. Temos direito à legítima. Não quando há deserdação por justa causa, respondi calmamente. E tenho documentação abundante de justa causa. Que documentação? Peguei um dossiê volumoso que estava no chão ao lado da minha cadeira. 3 semanas de investigação profissional, conversas gravadas, mensagens de WhatsApp, relatórios de comportamento, testemunhas. Abri a pasta. Relatório do detetive particular que seguiu vocês por 15 dias. Fotos, horários, locais visitados durante horário de trabalho. Despejei dezenas de fotos na mesa. Fernando em Moema entrando e saindo do apartamento da amante. E Carla usando o cartão corporativo no shopping. Marcelo na clínica médica onde a esposa fazia fisioterapia. Gravações das conversas de vocês planejando o meu internamento. Continuei, ligando um gravador pequeno. Minha própria voz ecoou na sala. Fernando, tem certeza que esse trabalho novo não tá pesado demais? Você tá com cara de cansado. Seguida pela voz do Fernando. Que nada, pai. Tá tranquilo. Na verdade, o cargo de diretor é bem flexível. Posso adaptar meus horários conforme a necessidade. Desliguei o gravador. Mentira documentada. Liguei novamente. Agora era Carla. Ah, é para despesas de trabalho, pai. Reuniões, combustível, essas coisas. Nada demais. Desliguei novamente. Mais mentiras. Marcelo tentou argumentar. Isso é invasão de privacidade. Não quando é investigação sobre funcionários da própria empresa. Henrique interveniu. Perfeitamente legal. E, finalmente, disse pegando o último documento, temos as mensagens onde vocês combinaram de me internar contra minha vontade para dividir meu patrimônio. Rele as capturas de tela. Vendo assim que ele se mudar, já falei com o corretor. Dividimos em 3? Óbvio. Somos nós que sustentamos ele todos esses anos. Isso constitui, explicou Henrique, conspiração para detenção arbitrária e apropriação indébita de patrimônio de idoso. Crimes federais. A realidade finalmente atingiu os 3 simultaneamente. Não eram apenas ex-funcionários, eram possíveis criminosos. Agora entendem, disse recolhendo as fotos. Por que o testamento foi modificado? Fernando tentou uma última carta desesperada. Pai, por favor, a gente pode consertar isso. Podemos voltar atrás e esquecer o asilo. Fernando, suspirei, vocês passaram 3 semanas planejando me tratar como lixo. 3 semanas. Não foi um momento de raiva. Não foi decisão impulsiva. Foi planejamento meticuloso para se livrar de mim. Mas agora sabemos.
tentou Marcelo. Sabem o quê? Que tenho dinheiro. Sabem há 15 minutos, Marcelo. Por 68 anos não sabiam e me trataram como peso morto. Isso não é amor que aparece quando descobre a conta bancária. Não é verdade, murmurou Carla. Não? Peguei outra gravação. Isso é de domingo passado, quando você veio aqui fingindo preocupação porque eu tive um mal-estar. Liguei o aparelho. A voz da Carla ao telefone. Não, é meu pai. Tá fazendo drama de novo para chamar atenção. Você sabe como ele é. Sempre inventando probleminha para conseguir atenção. Não demoro. É só fazer presença uns minutos e fingir que tô preocupada. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fingir que tô preocupada são suas palavras, Carla. Enquanto eu achava que você estava sinceramente preocupada comigo, Carla estava branca como papel. Querem saber qual é a diferença entre nós? Perguntei, me levantando novamente. Nenhum deles respondeu. Menti para protegê-los. Vocês mentiram para se livrar de mim. Caminhei até a janela uma última vez. Fingi ser pobre para não corromper o caráter de vocês. Vocês fingiram me amar para não parecerem filhos cruéis. Me virei para enfrentá-los uma última vez como pai. Vocês amam a ideia de mim? O pai prático que cozinha quando vocês visitam, que ajuda quando precisam, que um dia vai morrer deixando herança. Mas não amam a pessoa real? Não é verdade? Começou Marcelo. Prove. A palavra flutuou no ar como um desafio. Prove que me amam. Me digam uma só coisa que sabem sobre mim que não seja relacionada a como posso ser útil para vocês. Silêncio. Qual minha cor preferida? Qual foi o último livro que li? Que música me faz chorar? Qual meu sonho que nunca realizei? Mais silêncio. Não sabem porque nunca perguntaram, porque nunca se importaram o suficiente para descobrir. Voltei à minha cadeira pela última vez. E agora? Disse, pegando os acordos de confidencialidade. Nunca mais terão a chance. Às 17 horas em ponto, senhorita Bertrand bateu novamente na porta. Senhor Roberto, os seguranças estão aqui. Seguranças? Perguntou Fernando. Convocados para escoltá-los até seus escritórios para recolher pertences pessoais sob supervisão, expliquei. Procedimento padrão para demissão por justa causa. 2 homens de uniforme entraram na sala. Profissionais, educados, mas claramente preparados para problemas. Senhores, senhora, disse o mais alto, precisamos acompanhá-los até seus postos de trabalho para recolhimento de objetos pessoais. E depois? Perguntou Marcelo. Depois serão escoltados até a saída. Seus crachás e cartões de acesso foram cancelados. Estamos sendo tratados como criminosos, protestou Carla. Estão sendo tratados como ex-funcionários demitidos por irregularidades graves. Corrigi. Que é tecnicamente o que vocês são. Fernando se levantou lentamente. Por um momento, achei que ia explodir, gritar, fazer uma cena. Em vez disso, me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Você ganhou? Disse simplesmente. Não é competição, Fernando. É educação. Educação? Através de humilhação e vingança? Através de consequências. Por 45 anos não consegui ensinar o valor do respeito. Hoje consegui. Ele riu amargamente. Gostaria de ter sido seu pai de verdade, não seu funcionário. Gostaria que tivesse sido meu filho de verdade, não meu juiz. Carla se juntou ao irmão, pegando o envelope de demissão. E agora? Agora vão descobrir como é a vida real. Sem proteção familiar invisível, sem privilégios especiais, sem papai para correr quando as coisas ficam difíceis. Você realmente não quer mais nunca ver a gente? Perguntou Marcelo com voz abafada. Por um momento, só um momento, senti uma pontada do antigo amor paterno.
Meus filhos, perdidos e assustados, pedindo perdão. Então me lembrei das risadas no jantar, das mentiras sobre horários de trabalho, dos planos para me internar, das conversas de WhatsApp zombando dos meus probleminhas. Marcelo, disse calmamente, por 3 semanas vocês demonstraram que não queriam um pai, queriam uma obrigação familiar que gostariam de terceirizar para um asilo. A gente cometeu erros. Sim, e toda ação tem consequências. Os seguranças se posicionaram perto da porta. Senhores, senhora, quando estiverem prontos. Fernando olhou ao redor da sala uma última vez. O escritório do pai que nunca realmente conheceu. Há quanto tempo você planeja isso? Não planejei. Vocês criaram as circunstâncias. Mas a investigação, os documentos, tudo isso leva tempo. Levou 3 semanas. O mesmo tempo que vocês levaram para planejar meu internamento. Carla se dirigiu à porta, mas parou. Você vai mesmo dar tudo? Cada centavo? E se um dia a gente provar que mudou? Longa pausa. Carla, vocês tiveram 45 anos para me provar que me amavam. Falharam. Não vou dar mais 45 anos para tentarem de novo. Marcelo foi o último a se dirigir à porta. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você sente ódio? A pergunta me pegou desprevenido. Ódio? Analisei meus sentimentos com cuidado. Não, Marcelo, não sinto ódio. Então o quê? Decepção. Uma decepção profunda com adultos que criei para serem melhores do que são. E isso pode se consertar? Olhei para ele. Meu filho caçula. O bebê que ninei cantando quando chorava. O menino que corria para os meus braços quando se machucava. O adolescente que pedia conselhos sobre garotas. Marcelo, por 45 anos fui pai de 3 crianças. Aí depois, por 20 anos, fingi ser pai de 3 adultos que me tratavam como fardo. Fiz uma pausa. Descobri que prefiro ser patrão de 1.200 funcionários que me respeitam a ser pai de 3 adultos que me desprezam. Mas paternidade só vale a pena quando é recíproca, Marcelo. Quando você ama e é amado de volta. Quando você ensina e vê os filhos aplicarem seus ensinamentos, quando você se sacrifica e esse sacrifício é reconhecido. Peguei um gole do vinho que tinha na mesa. Um Chateau Petrus, de 1995, do tipo que o Roberto Pobre nunca poderia beber. Eu era pai de 3 adultos que me viam como funcionário incompetente. Agora sou CEO de uma empresa que gera 1.200 empregos diretos e centenas de indiretos. Qual vocês acham que tem mais valor social? Henrique riu, mas era uma risada triste. Você ficou mais cínico. Não fiquei mais cínico, fiquei mais realista. E era verdade. Por décadas vivi numa fantasia onde acreditava que amor paterno seria naturalmente retribuído. Que se fosse bom pai, teria filhos que me amariam na velhice. Que família era algo incondicional, eterno, sagrado. Besteira romântica. Família é como qualquer outro relacionamento humano. Exige investimento mútuo, respeito recíproco, consideração bilateral. Quando uma parte para de investir, ou pior, quando uma parte só investe para se beneficiar, o relacionamento morre. Meus filhos pararam de me amar em algum momento que não consegui identificar. Provavelmente quando casaram e decidiram que eu era uma obrigação familiar inconveniente. Continuaram fingindo ser filhos amorosos porque é socialmente aceitável. Mas o amor real, esse morreu há anos. Só demorei para aceitar. Eles saíram em silêncio. Fernando andando como autômato. Carla chorando novamente. Marcelo olhando para trás uma última vez, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Não mudei. A porta fechou com um clique suave. Henrique e eu ficamos sozinhos na sala. Roberto, depois de um longo silêncio, você tem certeza do que acabou de fazer? Olhei pela janela.
Lá embaixo, 3 pessoas de terno saindo do prédio, escoltadas por seguranças. Meus filhos. Ex-filhos. Henrique, respondi. Pela primeira vez em 3 semanas tenho absoluta certeza de uma coisa. Do quê? Sorri pela primeira vez desde o jantar fatídico. Que finalmente ensinei o que significa ter um pai de verdade. E sabe qual foi a parte mais satisfatória? Qual? Eles finalmente me respeitaram. 10 meses depois, sentado na mesma cobertura onde planejei minha vingança, posso contar como é a vida depois de destruir a própria família. É silenciosa. Não o silêncio ruim, cheio de tensão daqueles jantares forçados, onde fingia apreciar as piadas cruéis dos meus filhos. É um silêncio diferente, limpo, como quando você finalmente para de ouvir um barulho irritante que nem percebia que te incomodava. Meu telefone não toca mais aos domingos com Fernando verificando se estou bem. Tradução. Verificando se ainda estou vivo para herdar depois. Não recebo mais ligações da Carla pedindo ajudinha com contas que ela poderia resolver sozinha. Marcelo não aparece mais fingindo preocupação quando, na verdade, só quer ter certeza que não estou inventando probleminhas. O apartamento da Penha, onde fingi morar por 20 anos, foi vendido em julho. Sim, fui eu que vendi. E por R$900 mil, bem mais que os R$850 mil que tinha mencionado. O dinheiro foi direto para a Fundação Casa da Terceira Idade Digna. Irônico, não? O apartamento que queriam vender para me internar agora vai construir lugares dignos para idosos de verdade. Soube pelos jornais corporativos o que aconteceu com eles depois da demissão. Fernando conseguiu emprego numa construtora menor, ganhando 1/3 do que ganhava comigo. Carla virou contadora autônoma. Trabalho instável, sem os benefícios corporativos que tanto gostava de usar inadequadamente. Marcelo teve que fechar o escritório particular que mantinha e voltar a ser advogado associado. Como descobri? Porque São Paulo é uma cidade grande, mas o mercado empresarial é pequeno. As pessoas falam. E quando você é Roberto Silva da RS Investimentos, as pessoas te contam as coisas. A verdade é que sinto alívio. Por décadas carreguei o peso de 3 adultos que se comportavam como adolescentes mimados. Me preocupava constantemente. Fernando era responsável no trabalho? Carla cuidava bem das finanças? Marcelo era ético com clientes? Agora sei que não. E não é mais meu problema. Mas seria mentira dizer que não há momentos difíceis. Semana passada passei em frente a uma escola e vi um avô buscando o neto. A criança correu para ele gritando "Vovô!", com aquela alegria pura que só crianças têm. Por um segundo, só um segundo, senti uma pontada de algo que poderia ser arrependimento. Então me lembrei que meus próprios netos tinham rido enquanto os pais me humilhavam na mesa. Riram do avô que preparava comida com amor, que sempre lembrava dos aniversários, que guardava dinheiro da própria subsistência para dar presentes no Natal. A pontada passou. Doutor Delgado vem me visitar toda quinta-feira, não para discutir negócios, embora tenhamos muito trabalho com as fundações que criei. Ele vem porque se preocupa. É a única pessoa que conhece a história completa e entende as nuances do que fiz. Roberto, me disse semana passada, você não se arrepende de nada? De ter sido pai? Pensei cuidadosamente antes de responder. Henrique, por 45 anos fui pai de 3 crianças. Depois, por 20 anos, fingi ser pai de 3 adultos que me tratavam como fardo. Fiz uma pausa. Descobri que prefiro ser patrão de 1.200 funcionários que me respeitam. Mas paternidade... Paternidade só vale a pena quando é recíproca, Henrique. Quando você ama e é amado de volta. Quando você ensina e vê os filhos aplicarem seus ensinamentos. Quando você se sacrifica e esse sacrifício é reconhecido.
Peguei um gole do vinho tinto que compartilhávamos. Um Quinta do Vesúvio de 1995, do tipo que o Roberto pobre nunca poderia se dar ao luxo de beber. Eu era pai de 3 adultos que me viam como funcionário incompetente. Agora sou CEO de uma empresa que gera 1.200 empregos diretos e centenas de indiretos. Qual vocês acham que tem mais valor social? Ele riu, mas era uma risada triste. Você ficou mais cínico. Não fiquei mais cínico, fiquei mais realista. E é verdade. Por décadas vivi numa fantasia onde acreditava que amor paterno seria naturalmente retribuído. Que se fosse bom pai, teria filhos que me amariam na velhice. Que família era algo incondicional, eterno, sagrado, besteira romântica. O família é como qualquer outro relacionamento humano. Exige investimento mútuo, respeito recíproco, consideração bilateral. Quando uma parte para de investir, ou pior, quando só investe para se beneficiar, o relacionamento morre. Meus filhos pararam de me amar num momento que não consegui identificar. Provavelmente quando casaram e decidiram que eu era uma obrigação familiar inconveniente. Continuaram fingindo ser filhos amorosos porque é socialmente aceitável. Mas o amor real? Esse morreu há anos. Só demorei para aceitar. O que me incomoda mais, e essa é a parte que me faz questionar se sou boa pessoa, é que sinto satisfação. Satisfação sincera quando soube que Fernando perdeu a BMW e teve que voltar para o transporte público. Prazer real quando descobri que Carla teve que tirar os filhos da escola particular. Uma alegria sombria quando me contaram que Marcelo teve que vender o apartamento e se mudar para um lugar menor. Isso me faz má pessoa? Talvez. Mas me faz pessoa humana? Definitivamente. Porque por 20 anos assisti meus filhos prosperarem usando recursos que eu fornecia indiretamente. Enquanto me tratavam como peso morto, os vi comprar carros, apartamentos, roupas caras, viagens. Tudo financiado indiretamente pelo dinheiro do velho pobre que desprezavam. Agora estão descobrindo como é viver sem rede de segurança, sem emprego estável numa empresa controlada pelo papai, sem privilégios especiais disfarçados de coincidência, sem benefícios corporativos para usar inadequadamente. Vivem no mundo real pela primeira vez na vida adulta. E sabe de uma coisa? Acho que vai fazer bem para eles. Não bem o suficiente para eu voltar atrás. Isso. E nunca. Mas talvez daqui a alguns anos, quando estiverem realmente maduros, quando entenderem o valor das coisas que tinham, quando aprenderem a ser adultos íntegros por mérito próprio, talvez eu considere conhecer a versão melhorada deles. Ou talvez não. Porque a verdade é que gosto do homem que me tornei depois de parar de fingir ser menor do que realmente sou. Gosto de usar meu nome verdadeiro em reuniões de negócios. Gosto de ser respeitado pela competência, não tolerado por obrigação familiar. Gosto de tomar decisões baseadas em lógica, não em esperança romântica de que família é sagrada. O Roberto que criou essas 3 pessoas morreu. O Roberto que vive agora é mais forte, mais inteligente, mais realista e definitivamente mais feliz. 1 ano depois, a surpresa. 6 meses mais tarde, numa tarde de outubro, Moel revisava propostas para o novo prédio da Fundação Casa da Terceira Idade Digna quando senhorita Bertrand bateu na porta. Senhor Roberto, o senhor tem uma visita. Quem? Sua neta, Isabela. Meu coração parou por um segundo. Isabela, filha do Fernando, 17 anos. A menina que tinha rido quando me humilharam, mas que sempre foi minha neta preferida, embora nunca pudesse mostrar preferência. Ela está sozinha? Sim, disse que precisa falar com o senhor sobre faculdade. Faculdade, claro, dinheiro. Mande entrar. Isabela entrou na sala como se andasse em território inimigo.
Estava mais magra, mais madura, com aquela postura ligeiramente curvada de quem carrega peso emocional pesado demais para a idade. Oi, vô. Olá, Isabela. Ela olhou ao redor do escritório com os mesmos olhos arregalados que o pai tinha mostrado 6 meses atrás. Então é tudo verdade? O que é verdade? Que você é rico, que sempre foi. Sim. Por que nunca contou? Porque achei que esconder minha riqueza protegeria a família da corrupção que dinheiro fácil traz. E funcionou? Olhei para ela. 17 anos, bonita como a mãe, com a inteligência brilhante que todos os Silva pareciam herdar. O que você acha? Ela riu amargamente. Acho que não funcionou muito bem. Por quê? Porque meu pai é uma ruína. Minha mãe pensa em divórcio. Meus tios estão falidos. Bom, você sabe o que aconteceu com eles. E você? Como está? Perdida. A resposta saiu mais honesta do que provavelmente queria. Por quê? Porque a vida inteira meu pai falava de você como se fosse, sabe, o coitado que a gente tinha que ajudar, sustentar, e agora descobri que era mentira. Não era mentira, explodiu ela. Meu pai realmente acreditava. A gente acreditava. Isabela, disse calmamente, você riu quando ele me humilhou na mesa. Ela parou como se tivesse levado um tapa. Lembra quando ele fez o brinde ao nosso pai que finalmente admitiu que não é nada na vida? Silêncio. Você riu junto com todo mundo. Uma risada sincera, divertida, como se a humilhação do seu avô fosse entretenimento familiar. Eu era criança. Você tinha 16 anos, Isabela. Não era criança. Era uma jovem que tinha aprendido em família que desrespeitar idosos era aceitável, desde que fosse feito em grupo. Ela começou a chorar. E não aquele choro manipulador que já tinha visto antes. Lágrimas sinceras de vergonha. Eu me arrependo. Eu sei. Posso consertar isso? A pergunta que todos tinham feito. A pergunta que esperava, mas temia responder. Isabela, quer saber qual é a diferença entre você e seu pai? Ela assentiu, enxugando o nariz. Seu pai se arrependeu quando descobriu que eu tinha dinheiro. Você está se arrependendo porque entendeu que machucou alguém que te amava. É diferente? Completamente diferente. Me levantei da cadeira e fui até a janela. Seu pai passou 6 meses tentando me ligar, mandando cartas pedindo perdão, mas sempre mencionando dificuldades financeiras, sempre insinuando que uma segunda chance resolveria seus problemas. E eu? Você veio aqui sabendo que não te devo nada, sabendo que cortei laços com sua família, sabendo que posso te mandar embora e nunca mais pensar nisso. Me virei para olhá-la. Por que veio? Por quê? Porque queria que o senhor soubesse que eu entendi. Entendeu o quê? Que o senhor não é mau. Que os adultos da minha família é que falharam. Voltei para minha cadeira. Essa conversa estava tomando uma direção que não tinha antecipado. E o que pretende fazer com esse entendimento? Nada. Quer dizer, não quero pedir nada. Só queria que soubesse que nem todos nós somos iguais. Olhei para ela longamente. 17 anos. A idade em que ou você vira uma pessoa decente, ou segue os maus exemplos que recebeu em casa. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você fosse eu naquela mesa, ouvindo as risadas, como reagiria? Ela pensou cuidadosamente. Não sei. Improvavelmente ficaria arrasada. Fez uma pausa. E depois de descobrir os planos do asilo, as conversas de WhatsApp, toda a verdade, acho que ficaria com raiva. Raiva suficiente para fazer o que o senhor fez. Longa pausa. Talvez. Então entende que o que fiz não foi crueldade gratuita, foi educação tardia. Entendo. Abri a gaveta da mesa e peguei um cartão de visita.
Isabela, você está no terceiro ano? Sim. Que curso quer fazer? Medicina. Mas, bom, agora vai ser difícil pagar uma particular. E os vestibulares? Medicina onde? Na USP, se eu conseguir passar, ou na Unifesp. Escrevi algo no verso do cartão. Leva isso para a doutora Marina Costa, na Fundação Vítimas de Abandono Familiar. É uma das instituições que financio. O quê? O que é? Um programa de bolsas para jovens que mostram potencial de se tornarem pessoas melhores que suas famílias. Ela olhou para o cartão com incredulidade. Mas tem condições? Quais? Primeira, você vai trabalhar nas nossas clínicas durante a faculdade. Não é trabalho fácil, cuidado de idosos abandonados, pessoas em situação vulnerável. Vai ver de perto o que acontece quando famílias falham. Entendi. Segunda, quando se formar, vai trabalhar 2 anos em tempo integral nas nossas unidades antes de abrir consultório particular ou seguir outra carreira. Isso é justo. Terceira e mais importante, nunca vai falar disso para o seu pai, tios ou qualquer outro membro da família. Por quê? Porque é um investimento em você, Isabela, na pessoa que pode se tornar. Não é caridade familiar. Não é obrigação de avô. Não tem nada a ver com nosso parentesco. Olhei para ela com seriedade absoluta. Se um dia eles descobrirem e vierem me procurar achando que significa perdão ou segunda chance, o programa será cancelado imediatamente. Entendeu? Aceita essas condições? Aceito. A resposta saiu sem hesitação. Perfeito. Voltei à minha cadeira. Agora sobre nosso relacionamento pessoal, senhorita Isabela. Eu aprecio você. Sempre apreciei. Mas não posso ser seu avô de forma tradicional. Entendo. Não, você ainda não entende. Deixe-me explicar. Me acomodei na cadeira. O Roberto, que era seu avô, morreu naquela mesa. O homem que está aqui agora é um empresário que, por coincidência genética, tem parentesco com você. Isso significa que posso te ajudar com seus estudos e carreira porque vejo potencial em você. Mas não espere jantares em família, presentes de aniversário, ligações nostálgicas ou qualquer coisa do tipo família tradicional. E se eu quiser só conversar às vezes? A pergunta me pegou desprevenido. Em 6 meses, nenhum membro da família tinha mostrado interesse em simplesmente conversar comigo. Conversar sobre o quê? Sobre como o senhor conseguiu construir tudo isso, como é comandar uma empresa, como aprendeu a se defender. Olhei para ela com interesse renovado. Por que quer saber essas coisas? Porque quero ser forte como o senhor. Quero ser respeitada pelo que faço, não tolerada por obrigação. A frase ecoou na sala como um déjà-vu. Isabela disse lentamente: isso soa exatamente como algo que eu pensaria na sua idade. Sério? Sério. E talvez seja exatamente por isso que vale a pena investir em você. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Então aceita conversar comigo às vezes? Pensei cuidadosamente. 1 vez por mês, aqui no escritório. Horário comercial, conversa sobre carreira, educação, objetivos profissionais. E se um dia eu quiser falar de coisas pessoais? Como o quê? Como lidar com família disfuncional? Como perdoar pessoas que te machucaram? Como seguir em frente quando as pessoas que você ama te decepcionam? A pergunta me atingiu como um soco no estômago, porque eram exatamente as questões que eu estava lidando. Isabela, disse gentilmente, quando você tiver respostas para essas perguntas, adoraria muito ouvir. E se eu não conseguir encontrar respostas, então procuraremos juntos. Ela se levantou para ir embora, mas parou na porta. Quer dizer, senhor Roberto, posso fazer uma última pergunta?
Sim. O senhor acha que valeu a pena fazer o que fez? Olhei para ela. 17 anos, inteligente, corajosa o suficiente para vir me ver sozinha, madura o suficiente para entender que ações têm consequências. Isabela, respondi, pela primeira vez em 6 meses, alguém da família Silva me fez uma pergunta que não envolve dinheiro, favor ou perdão. Fiz uma pausa. E isso me dá esperança de que talvez não tenhamos perdido completamente a capacidade de ter relacionamentos sinceros. Então valeu a pena? Sorri. O primeiro sorriso sincero que dei para um membro da família desde o jantar fatídico. Me pergunte de novo daqui 10 anos, quando você for a médica que vai se tornar. Depois que ela saiu, fiquei sozinho no escritório pensando. Talvez, só talvez, nem tudo esteja perdido. Mas uma coisa posso garantir: nunca mais vou fingir ser menor do que sou para proteger o ego de quem quer que seja. Nunca mais vou aceitar desrespeito disfarçado de amor familiar. E nunca mais vou confundir tolerância com bondade. Porque a verdade é que as pessoas te tratam exatamente como você permite que te tratem. E eu não permito mais. Meus queridos inscritos do Histórias de Bernardo, aí está o final dessa história extraordinária. Roberto fez certo? Ainda há esperança com Isabela? Me digam tudo nos comentários e principalmente não esqueçam de me dizer de qual estado do Brasil vocês estão assistindo. Se essa história tocou vocês, não hesitem em dar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. A gente se encontra toda terça e sexta para novas histórias de sabedoria. Compartilhem esse vídeo com seus entes queridos, porque às vezes é preciso saber se fazer respeitar na vida. Roberto nos deu uma lição magistral hoje. Amor sem respeito não é amor, é exploração. E vocês, meus queridos vovôs e vovós que estão assistindo, nunca esqueçam que merecem ser respeitados pelos filhos e netos. Família é sagrada, mas só quando é recíproca. Até a próxima no Histórias de Bernardo e, como sempre, cuidem-se bem. Um abraço do coração.